Bom, nesses casos de quando surge uma notícia de um erro médico, especialmente quando é cirurgia plástica, geralmente vem denúncias em sequência, né? São muitas vítimas. 4 mulheres já procuraram a polícia em Duque de Caxias, relatando que ficaram deformadas, com sequelas, todas após procedimentos estéticos cirúrgicos com esse mesmo cirurgião equatoriano Bolívar Guerreiro Silva. A gente convidou o Dr. Rodrigo Araújo, que é um advogado especialista em direito da saúde, para orientar a todos nós sobre situações assim, que são situações muito delicadas, que o paciente muitas vezes está vulnerável, sofrendo de dores físicas e emocionais e sem saber como agir. Então, primeiro eu queria cumprimentá-lo, doutor Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renan. Boa tarde. Vamos lá. Eu queria primeiro colocar o caso específico dessa paciente que agora está sendo investigado como um caso de cárcere privado dentro de um hospital. A versão até agora apresentada, inclusive pelo próprio hospital, é de que ela deu entrada no dia 1º de junho e se recusaria a sair do hospital. Só que a explicação do médico é de que ele não podia dar alta se ela não assinasse a revelia, uma alta revelia. Sem ela assinar documentos, ele não poderia liberá-la. Só que o hospital diz que o próprio médico pagava pela internação, tudo era pago pelo bolso do próprio médico. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o hospital é responsável, junto com o médico, pelo que aconteceu com essa paciente, se ficar comprovado o cárcere privado? Porque o hospital ignorou uma situação de que um médico pagaria pela internação de uma paciente e não foi lá saber o que estava acontecendo de fato? O hospital pode ser responsabilizado pelo cárcere privado e também pelo erro médico, porque são duas situações diferentes. O erro médico em si, tanto o hospital, quanto o médico, quanto qualquer outra parte envolvida nessa cadeia de prestação do serviço, pode responder sim pelo erro médico, se assim ficar caracterizado. E com relação ao cárcere privado, quem responde diretamente é o médico, mas o hospital pode ser penalizado também. Pode ficar comprovado de que o hospital não foi saber o que está acontecendo com essa paciente, porque você espera que, se um médico não está te tratando adequadamente, outro profissional dentro do hospital vá a seu socorro, né? Vai perguntar o que está acontecendo, vai te perguntar se está tudo bem. Em algum momento, ela deveria ter sido amparada, não? Sim, sem dúvida. Hoje é muito importante as políticas de compliance nessa área hospitalar. O compliance estabelece políticas de governança corporativa que exigem que o hospital tenha o mínimo cuidado para que as leis sejam cumpridas. E se o hospital não se preocupa com isso, o hospital responde também por isso, tanto o hospital como os administradores dessa entidade hospitalar. Agora, desculpa, Renan, só para completar, o paciente muitas vezes se sente vulnerável porque ele não tem acesso aos prontuários, ele não é um documento que fica disponível ali na mão do paciente. E depois, como comprovar que houve negligência, que houve imperícia, que houve erro? Exato. A atividade médica é uma atividade que ela objetiva a cura do paciente, mas se não for atingida essa cura, o médico nem sempre responde por isso. Ele só responde se for comprovado que houve um ato de negligência, imprudência e imperícia. Para comprovar isso, o paciente precisa primeiro pedir a cópia do prontuário médico dele. Esse prontuário é um direito do paciente e também pode ser requisitado judicialmente caso o paciente não esteja em condições de fazer essa solicitação. E, com este prontuário em mãos, ele tem condições de avaliar se a conduta médica foi feita de forma correta. Mesmo que esse prontuário seja de alguma forma adulterado ou tenha informações que foram omitidas, um outro profissional especializado nesse tipo de perícia é capaz de identificar. Eu queria fazer uma pergunta que ia um pouco nesse sentido de como comprovar que algo deu errado, até porque muitas vezes nas consultas fica difícil entender o que o médico está falando, ou o enfermeiro está falando, tem aquele meio mediquês, né? Que é difícil traduzir para muitas pessoas. Como é que a pessoa pode, nessa conversa, identificar que algo está acontecendo de maneira errada numa consulta, numa conversa, numa orientação? O prontuário é um desses caminhos para se comprovar de que algo está saindo errado, é isso? Sim, o prontuário é o documento mais importante que esse paciente tem acesso. O laudo de exames e outros relatórios que ele obtiver desses médicos também são importantes. O paciente tem direito a solicitar esse laudo e o hospital tem o dever de entregar. O hospital não pode se recusar. E caso, como eu falei agora há pouco, o paciente não esteja em condições clínicas de solicitar por isso, aí ele tem que se valer da justiça para pedir a cópia do prontuário médico. Agora, é tão difícil que a própria delegada, que quando chegou lá para investigar o caso dessa paciente no hospital em Duque de Caxias,
Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, que repudiou a ligação de práticas criminosas ao hospital, mas que tem muito a esclarecer ainda, né? Essa delegada, quando chegou, disse que o hospital se recusou a apresentar documentos, dificultou o acesso à paciente, então a delegada diz que há sim indícios de cárcere privado. Claro que agora a investigação tem que continuar. Agora, doutor Rodrigo, vídeo vale como comprovação? Se o paciente está se considerando destratado por alguma razão, vítima de um erro médico, um vídeo registrando alguma situação vale como prova? Se a outra parte não sabe que está sendo filmada, esse vídeo pode ser contestado, mas ele pode ser utilizado como indícios de que há algo errado. Agora, o mais importante, Adriana, é que com o prontuário médico, um outro profissional, ele tem condições de avaliar se houve ou não um erro médico. O vídeo em si, muitas vezes, não vai trazer ali elementos que comprovem que há uma falha na prestação do serviço. O que importa mesmo é o prontuário médico, o laudo de exames e relatórios médicos. É a partir desses documentos que um outro profissional vai ser capaz de identificar esse erro. Uma ação de erro médico é uma ação que é muito custosa, uma ação demorada e que exige muita paciência e disposição da pessoa que vai ajuizar essa ação. E, para isso, a gente recomenda que ela, antes de ajuizar a ação, ela se valha de todos os meios possíveis para reunir todas essas provas. Porque uma vez que ajuizou essa ação, o juiz, como é uma pessoa leiga, ele vai nomear um perito médico para analisar esses documentos. Então, um vídeo por si só, muitas vezes, não é a prova mais adequada para identificar o erro médico. Talvez ter uma pessoa acompanhando esse paciente que vai passar por um procedimento, por um exame, seja um caminho. A gente lembra até o caso da mulher que foi estuprada por um anestesista, né, no Rio de Janeiro. Ela tinha o direito de ter alguém ali na sala e há relatos até de outras vítimas em que esse anestesista pedia para o acompanhante da gestante sair, se retirar. Como é que o paciente, a depender do procedimento, da especialidade, do tipo de hospital, de clínica que ele está sendo atendido, como é que ele sabe que ele tem o direito de ter um acompanhante em determinados procedimentos, em determinadas situações? Bom, primeiro que o hospital deve prestar essa informação a ele. A gente falou agora há pouco de compliance e práticas de governança corporativa, isso é uma delas. O hospital tem que ter documentos que informem quais são os direitos que esse paciente tem. Esse paciente, uma vez que seja confrontado pelo médico, ele pode ali falar, não, mas o hospital está me dizendo aqui que eu tenho esse direito aqui, por que agora o senhor está me privando disso? Então, é importante que a própria entidade hospitalar já informe ao paciente quais são os direitos que ele tem, porque o paciente, muitas vezes, quando vai para o hospital, ele não tem, ele está numa situação de fragilidade, que ele não tem tempo e nem disponibilidade para poder pesquisar quais são os direitos que ele tem. Tem uma pergunta que chegou aqui dos nossos ouvintes, na nossa central, 999-592-100, ouvinte final de telefone 8330. Apenas por uma questão legal, se a paciente decide mudar de hospital, ela tem que assinar um documento se responsabilizando pelo atendimento, pelo andamento desse tratamento? Não é que ela tem que assinar um documento de alta hospitalar. O médico, ele vai dar a alta condicionada, que é aquela alta onde o paciente solicita e o médico discorda. O médico, ele tem a obrigação de fazer um relatório dizendo qual é o quadro clínico que o paciente tinha quando deu a entrada no hospital, qual é o quadro clínico que ele está naquele momento, quais são os riscos que esse paciente tem se ele interromper o tratamento naquele momento, deixar o paciente ciente disso e registrar tudo isso no prontuário médico. E mesmo assim, isso não isenta esse médico, nem mesmo o hospital, da responsabilidade pela configuração de um eventual erro médico. É isso, até porque o médico pode dar um relatório dizendo que a paciente está muito bem. Sim. E para tentar, de alguma forma, se eximir de qualquer responsabilidade, que é o que esse médico do Rio de Janeiro, vamos repetir o nome dele aqui, porque caso alguém futuramente tente procurar por uma cirurgia plástica, Bolívar Guerreiro Silva, está dizendo que a paciente estava ótima, que a paciente tinha que ficar sob os cuidados dele, que estava em plena recuperação. E as fotos, que a gente não consegue nem publicar, são horrendas, de um abdômen aberto, necrosando. E os relatos das outras mulheres também indicam a mesma coisa. Mulheres que dizem que estão impossibilitadas de trabalhar pelas sequelas que elas tiveram depois de cirurgias plásticas. Eu quero agradecer muito o doutor Rodrigo Araújo, advogado especializado em Direito da Saúde, bastante esclarecedora a entrevista. Quando a gente tiver outras oportunidades, a gente pede ajuda para o senhor aqui para a gente entender. Obrigado. Está aí à disposição. Grande abraço.